Meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político, e mantendo a sequência de informações que nós estamos fazendo de uma série de vídeos orientando as pessoas nas redes sociais, agora nós vamos falar sobre a questão dos meios de comunicação, do jornalismo. Por que os jornalistas têm tanto medo dos militares? Houve um erro do período militar, né, que foi a questão de promover uma censura. Houve realmente um período onde houve censura dentro do período militar. E isso foi um erro dos militares, mas um erro de estratégia. E que hoje, em tempo de rede social, de internet, ninguém, por maior que seja a ditadura, e isso a gente tem como exemplo, por exemplo, algumas das maiores ditaduras da humanidade hoje em dia. A China é um sistema de ditadura onde a internet existe, mas a internet ela impossibilita que seja visualizado qualquer coisa de fora da China. Tu só consegue ter acesso a artigos e informações da própria China. Ela é limitada ao país. O mesmo acontece em relação à Venezuela. A Venezuela ela censura canais de televisão e tudo, só consegue ver os canais, os programas de rádio, os programas de internet, estão vinculados especificamente ao país. Então as pessoas elas não estão tendo condições de passar as necessidades dela para o resto do mundo, ou de visualizar o que o mundo está pensando a respeito dela. Os limites de países dessa maneira estão acontecendo. Vocês têm que perceber o seguinte: a censura ela acontece em qualquer país, mesmo em sistemas ditos democráticos. Por que acontece isso? Porque nenhum ditador vai assumir que está acontecendo uma ditadura. O próprio Hitler, quando fez a ditadura dele, ele fez por um partido que era o partido do nacional-socialismo. Era o partido de esquerda, praticamente. Era o nazista, partido nazista, que era um partido nacional-socialista. Né? E ele prometia casa para o povo, ele deu. Ele prometia emprego para o povo, ele deu. Tudo que ele prometeu, ele fez, mas o custo disto foi muito alto, porque foi o custo de vidas. Né? Foi o custo de expulsar pessoas da sua terra. Ele determinou que os judeus eram culpados e que aquelas pessoas que estavam... os ciganos eram culpados, que os homossexuais eram culpados, que as pessoas que eram pobres ou doentes não poderiam ser tratadas daquela maneira. Então ele foi extinguindo aquelas pessoas, e aí daqui determinado momento só tinha gente bonita, saudável e que acreditava no governo porque tinha recebido aquelas coisas que era necessário para se manter bonita e saudável. Isso foi o que aconteceu na Alemanha nazista. Agora, em alguns lugares, aqueles que apoiam o governo, eles têm o que o governo pode oferecer para eles. Aqueles que não apoiam o governo não recebem nada. Os jornalistas estão com medo exatamente disso. O Rui Falcão, essa semana, o presidente do PT, Rui Falcão, essa semana, fez uma declaração dizendo que todas as pessoas que estiverem falando, todas as empresas de comunicação que estiverem falando, jornalistas que estiverem falando sobre os eventos que estão acontecendo de protesto contra o governo no Brasil, que eles deveriam sofrer uma sanção, deveriam não receber verbas de governo para os seus canais ou para os seus programas. Ou seja, uma censura econômica dessas verbas. Isso é o mesmo que a Venezuela está fazendo. Isso é o mesmo que vários países de censura. Isso é uma forma de censura que está sendo feita aqui no Brasil. Desta maneira, em outros países está acontecendo dessa mesma maneira. Isso é sim censura. E os jornalistas, eles temem uma censura que foi explícita no período militar, só que nós estamos neste momento vivenciando exatamente uma censura implícita e gradual. Ela, dentro do período das eleições, qualquer pessoa que falasse alguma coisa contra o governo tomava uma multa.
Isso é censura. As pessoas não percebem quando acontece um processo de censura num dito governo democrático, porque ele foi legitimado via voto. E aí tu não percebe necessariamente que aquilo é censura. Mas sim, estamos tendo censura. E quando acontece esse processo, mais claramente, mais objetivamente, quando como aconteceu no período militar, as pessoas dizem assim, eu estou com medo do período militar por conta da censura. Não, gente, vocês já estão sofrendo censura. Vocês não se deram conta ainda, vocês não perceberam disso ainda, mas esse processo já está acontecendo. E a única forma de impedir que isso se amplie, se agrave, porque é um processo gradual e aos poucos parece que você não percebe que isso acontece. Mas quando você se der conta, já vai ter sido tarde demais. E as pessoas com pequenas concessões, que foi o que aconteceu na Alemanha nazista, elas vão permitindo aos poucos que seja tomado o país da mão delas, ao ponto que não tem mais volta, que não tem mais como, e só através de um processo de guerra é que esse processo é eliminado. Para que se evite esse processo, para que a gente não passe por esse tipo de privação, esse tipo de situação, o ideal é que a gente rompa com isso o quanto antes, com esse processo de abuso de poder o quanto antes, permitindo sim uma intervenção militar, para que haja a valorização do Estado sobre o governo. Os militares, as forças militares, elas são forças de Estado, não forças de governo. Elas não representam partidos ou ideologias, elas não representam pessoas, elas representam a nação, representam o Estado. E nesse sentido, elas preservariam a equidade da representatividade dos poderes e da equidade social, política e econômica. Os militares trabalham para o Estado, para a nação, não trabalham para uma ideologia ou para um governo. Então, eles não têm intenção de permanecer sempre no poder. Haveria uma intervenção de 30 dias, uma chamada de um novo pleito e talvez até, quem sabe, a inexigibilidade de partidos e pessoas que estão agindo com má fé ou de forma a prejudicar a noção de Estado e de governo. E nessa maneira a gente teria sim democracia. Apesar desses cortes, o que estaria sendo preservado seria o interesse da maioria, o interesse de todos. Democracia é a vontade da maioria, não de uma minoria. De uma minoria é a aristocracia. E o governo dos menos aptos é o governo da ineptocracia. Nós precisamos de meritocracia, qualificação de poder. O mérito é que deve definir isso, não o inepto, não o desqualificado. É isso que eu gostaria de falar para vocês agora. Muito obrigado.